Olá, esse é o projeto integrador para a licenciatura 4 do grupo 082. As integrantes desse grupo são Ana Paula, Bruna, Caroline, Jordana e Karina. O tema gerador escolhido pelo grupo foi Recursos didáticos para a inclusão de estudantes com deficiência visual, utilizando mapas táteis na disciplina de Geografia dos anos iniciais no Ensino Fundamental 1. Os objetivos específicos foram ampliar os sentidos táteis através de atividades adaptadas para que o aluno aprenda e participe das aulas, analisar os desafios enfrentados pelos professores de alunos com deficiência visual no contexto escolar, visando a elaboração de estratégias para a superação da problemática. Conhecer as orientações gerais da legislação que normatiza a elaboração do plano de aula na rede de educação inclusiva na esfera federal, estadual e municipal. Integrar o conhecimento aplicado referente às disciplinas que integram o módulo do projeto integrador e refletir quais as dificuldades nas aulas de geografia, tendo como características os diversos tipos de linguagens que englobam a educação inclusiva. A partir da temática e dos objetivos, a problemática definida foi: quais dificuldades os professores enfrentam em trabalhar recursos didáticos com estudantes que possuem deficiência visual nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental 1? Em nossa pesquisa referencial, compreendemos que, segundo o último censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, 24% da população brasileira se declarou portador de algum tipo de deficiência. A deficiência visual é definida através do grau de funcionamento visual. Então temos a visão normal, a deficiência visual moderada, a deficiência visual grave e a cegueira. Segundo especialistas, a ausência total do campo da visão e a acuidade visual é o que distingue uma pessoa com cegueira de uma pessoa com baixa visão. As avaliações utilizadas pelos médicos oftalmologistas para a detecção dos graus da doença são: acuidade visual consiste no reconhecimento de um objeto em uma distância longa do indivíduo, e campo visual, que é a extensão da área visual de uma pessoa. A partir dessas informações surge o questionamento: como trabalhar com esses estudantes em sala de aula? A educação inclusiva é um direito regido pela Lei 13.146, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto garante um sistema educacional inclusivo e um aprendizado em todos os níveis e modalidades durante toda a vida, o aprimoramento dos sistemas educacionais com vistas na garantia de condições de acesso, participação, permanência e aprendizagem por meio de serviços e recursos de acessibilidade que promovam a inclusão plena. E também um projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional especializado, os demais serviços e adaptações que também acolhem as características dos alunos com deficiência e garantem seu acesso ao currículo com condições de igualdade e exercícios de sua autonomia. Mas quais recursos podemos utilizar para o processo de aprendizagem de pessoas com deficiência? Esses recursos podem ser naturais, como a água, pedras, animais. Podem ser pedagógicos, como os quadros, as gravuras, os cartazes, entre outros materiais didáticos. Podem ser recursos tecnológicos, como rádio, computador, televisão. E também culturais, como a biblioteca pública, os museus, as exposições. São muitas opções. O que realmente importa é que esses recursos precisam ter os seguintes requisitos: tamanho e facilidade de manuseio, então eles não podem ser muito grandes ou pequenos,
precisam ter significação tátil, relevos perceptíveis de diferentes texturas, aceitação e segurança. Eles não podem provocar rejeição, conter materiais que ferem ou machucam, que possam oferecer um perigo. Estimulação visual. Para crianças com baixa visão, podem conter cores fortes e contratantes. Precisam conter fidelidade, a reprodução deve ser fiel ao modelo original. E também resistência. Os materiais utilizados para a construção de um recurso didático não devem ser frágil ou estragar com facilidade. Sabendo dessas diversas possibilidades e materiais, considerando os requisitos necessários para a construção desses recursos, iremos entender como podemos aplicar nos conteúdos de geografia. O ensino da geografia nas escolas é importante para a compreensão da relação entre a sociedade e a natureza. A forma como as pessoas estão inseridas nas modificações do espaço através das suas ações e conhecimento dos climas, relevos e vegetações possibilita que o aluno analise o espaço ao redor em suas diferentes perspectivas, o tornando um cidadão mais crítico. Dentro da geografia, a cartografia é a ciência e a arte de confeccionar mapas. Ela é responsável pela criação, produção e análise de mapas gráficos. Para as aulas de cartografia, é possível elaborar atividades em diferentes formas geométricas e em relevos que proporcionam ao aluno uma maior interação com o mundo à sua volta, possibilitando uma melhor agilidade de percepção de formas, conceitos e entendimento sobre a matéria estudada. Os recursos e materiais utilizados pelos professores para a elaboração dessas aulas podem ser feitos manualmente por meio de colagens, dobraduras e formas geométricas, utilizando diversos materiais como EVA, lã, cortiças, borrachas, barbantes, folhas de alumínio, diversos tecidos, massa de modelar, papelão, entre outros materiais que podem ser encontrados em casa, na cozinha, ao redor do seu ambiente escolar e ambiente de casa. Esses são alguns exemplos de mapas táteis feitos em sala de aula. Tendo como base a fundamentação teórica, elaboramos um questionário com 8 perguntas para professores da rede pública e privada sobre suas experiências e dificuldades no dia a dia escolar com estudantes com deficiência. Como resposta, os professores levantaram alguns pontos importantes a serem observados. A falta de formação para os professores no trabalho com pessoas que possuem deficiência, a falta de um ambiente adequado que supra as especificidades desses estudantes e também a falta de recursos e materiais básicos. Todos também concordaram que recursos didáticos adaptados são fundamentais e um grande aliado no processo de aprendizagem em sala de aula, incluindo a todos os estudantes com e sem deficiência. Para contribuir com a prática em sala de aula, elaboramos uma sugestão de plano de aula, tendo como base o conteúdo de Geografia Cartográfica. Esse plano de aula foi pensado para o terceiro ano do Ensino Fundamental 1, mas pode ser trabalhado em outros anos. O intuito foi introduzir oralmente o mapa do Brasil, suas regiões e os elementos que compõem o mapa, elaborar um mapa tátil com materiais do dia a dia, a partir das informações obtidas, e a apresentação desses mapas para a classe. Para concluir, esperamos que esse projeto tenha contribuído para a discussão acerca do trabalho dos docentes com estudantes, sem distingui-los ou separá-los por sua deficiência, os inserindo no processo de aprendizagem e de socialização. Para reflexão, deixamos a seguinte frase de Paulo Freire: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.